E aí, galerinha, voltamos. Vamos lá direto para o nosso desenvolvimento. Então, olha só, ficou de dever de casa, então, para vocês fazerem as adaptações que a gente fez em relação ao global, o topo e o fundo e a URL base para as notas, né? Então, aqui a gente fez exatamente a mesma coisa, colocamos o global aqui e aqueles três códigozinhos para setando a URL base, o topo e aqui o fundo, tá? Tanto aqui para listagem de nota, para o formulário e para a movimentação, beleza? Então tá tudo funcionando certinho aqui na parte de notas. Então aqui editando, novo, enfim, tá tudo funcionando legal. Beleza, vamos voltar aqui para a disciplina e agora a gente vamos fechar aqui os arquivos, beleza? Vou fechar esse index, deixar só o... Vou fechar tudo aqui, beleza. Então vamos adaptar mais coisas, tá? Uma outra adaptação que a gente vai fazer é em relação à conexão com o banco de dados, tá? Então vamos lá. A gente vai criar um novo arquivo aqui no include e ele vai se chamar conexão.php. Beleza? Aqui não sei, eu não posso criar um outro arquivo que já tem, apesar do C maiúsculo aqui, já tem um arquivo de conexão aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou alterar o nome dele aqui antes de eu apagá-lo. Vou colocar conexão underline aqui, beleza? E vou agora sim criar um novo arquivo conexão.php. Beleza. Renomeie aí para o nome que você quiser, o conexão atual, tá? Ou conexão ou de alguma coisa do tipo, eu botei conexão underline aqui. E criamos um novo arquivo de conexão aqui, que na verdade vai ser uma classe, tá? Um class conexão. Beleza? Então, legalzinho aqui a minha conexão. A minha conexão vai ser uma classe onde eu vou utilizá-la em outras classes, no caso na classe que eu vou ter de disciplina, de nota e por aí vai. Daqui a pouco vocês vão entender. E aí, na conexão, na minha classe conexão, eu vou ter vários atributos. Vou pegar a colinha aqui minha para adiantar o nosso desenvolvimento. Então aqui, ó, eu vou ter um atributo privado chamado CX, que vai ser esse camarada aqui, ó, que eu utilizo aqui como CX de conexão, tá? E vou ter o host, o login, a senha e o nome do meu banco de dados como atributos também, que vai facilitar a minha, digamos assim, a minha montagem da minha string de conexão. E aqui no meu construtor, eu vou criar aqui um construtor, que aqui, ó, no meu construtor, eu utilizo a mesma string aqui, ó, de conexão, porém agora eu utilizo com os meus atributos, tá vendo? Tem this em tudo aqui, ó, this, tudo que eu tô pegando daqui, ó. Fica mais fácil de eu jogar os valores direto aqui, igual a gente fazia antes, tá? Fica melhor organizado, beleza? E vou também criar um destrutor, digamos assim, vou fazer um get da minha conexão, que eu vou precisar desse CX aqui, ó, desse CX, desse camaradinho aqui, eu vou precisar de uns outros locais para ele. Quando eu for me conectar com o banco de dados, eu simplesmente vou instanciar um objeto da classe conexão e vou chamar o getCX aqui, getConexão, para pegar essa conexão. Beleza. Então, feito isso, legal. E agora a gente vai começar a adaptação lá nas nossas... Posso apagar agora a minha conexão aqui, tá? Então, posso deletar ela aqui, beleza? Ok. Don't save, beleza? Ó, percebem que é praticamente o mesmo código aqui, ó, no meu construtor da classe conexão, o código que a gente tinha anteriormente, beleza? E agora eu vou adaptar primeiramente a nossa listagem de disciplinas. Então vamos lá. Agora a nossa disciplina, a gente vai ter uma classe, que vai ser uma classe onde ela vai, digamos assim, administrar algumas coisas em relação às nossas disciplinas, tá? Então vou criar aqui dentro da pasta disciplina uma classe com D maiúsculo disciplina.php. Beleza, vai ser uma classe PHP,
Então aqui, class disciplina, beleza, né? Vou fechar aqui, conexão aqui eu também nem fechei, vou fechar aqui, legal. E aqui, vamos lá na nossa disciplina. A nossa disciplina, ela vai ter o seguinte, ó. Ela vai ter os atributos, que é justamente os campos do nosso banco de dados. Lembrando, a gente tinha o ID da disciplina e o campo DisNome, que é o nome da disciplina. E a gente vai ter um atributo que é o CX, que é a nossa conexão, tá? Beleza. E aí a gente vai lá para agora para o desenvolvimento do nosso construtor. Então, olha só. O nosso construtor, o que ele vai ter? Então, olha só. Primeiramente, eu vou instanciar um objeto que vai receber um new conexão. Olha lá. Beleza. Então, eu vou instanciar um objeto da classe conexão que eu acabei de criar aqui, ó. Só um detalhe importante, tem que mandar, né, um require aqui, ó. Opa, require. E aqui, ó, como eu estou dentro da pasta disciplina, eu tenho que voltar 1, voltar 2 e depois entrar dentro de include. Então, volto 1, volto 2, includes conexão.php. Então, se eu vou utilizar a classe conexão aqui, eu tenho que, digamos assim, né, buscar esse arquivo da minha classe conexão lá. Beleza. E agora, eu simplesmente... o thisCX vai receber a minha conexão chamando o método getConexão. Beleza. Então, o meu CX, ó, que é o meu atributo privado aqui, ó, eu instancio uma classe conexão e pego uma conexão lá. Ó, esse CX eu já estou conectado com o banco por meio desse CX aqui, ó. Entendeu? Beleza. E aí, vou setar o dis id para nulo e o disNome para nulo também. Beleza, meu construtor da classe, olha só, o meu construtor da classe disciplina, ele cria ou abre uma conexão com o banco de dados e seta os valores dos meus atributos, que são os mesmos atributos lá do nome dos campos do meu banco de dados, para nulo. Beleza? Legal. E aí eu vou fazer gets desses dois atributos. Então vou adiantar aqui, pegar da minha colinha. Então tá lá o getID, retornando o ID, e o getDisNome também retornando o disNome. Beleza. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter um método público aqui, ó, que vai ser o listagem, que ele vai servir justamente lá para minha listagem. Só lembrando, vou abrir aqui o minha disciplina list, ó. Na minha listagem, ó, eu ia lá na minha tabela de disciplinas, ó, montava um SQL aqui, e aí ia lá na minha conexão com o banco de dados e mandava executar essa SQL, e na listagem aqui eu, digamos assim, pegava esses dados dessa SQL. Então, vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui, ó, vou copiar, vou colar aqui, ó. Só que aqui tem um detalhe, esse CX eu tenho que usar o this, porque agora ele é um atributo da classe. E agora eu vou pegar essa listagem e dar um return nessa listagem, ó. Beleza, prontinho. Funcionando aqui, provavelmente, daqui a pouco a gente vai testar. E agora, lá na minha listagem, vamos lá, na minha disciplina list, primeira coisa que eu vou fazer, não preciso mais dessa conexão, o que eu vou precisar é da disciplina. Então, vamos lá. Como ela é uma classe dentro, aqui eu estou em disciplina list, ó, a classe está aqui dentro já, eu não preciso nada disso, é só botar aqui, ó, disciplina, ó. Beleza, prontinho. Então, disciplina aqui, legal. E aqui, ó, ao invés disso aqui, ó, eu não vou precisar disso, eu vou precisar instanciar um objeto da classe disciplina. Então, vamos lá, disciplina, recebe new
disciplina. Beleza, instanciei. E agora a minha listagem, ó, vou só voltar aqui, ó. Ó, como é que tava, ó? Tava assim, ó. Então aqui, ó, isso aqui eu não preciso, né? Que eu vou utilizar o método lá que eu acabei de criar. Então, instanciei um objeto. E agora essa listagem aqui, ó, eu simplesmente chamo disciplina, que é o objeto, né? Chamando o método listagem. Prontinho, olha lá, ó. Então eu fiz, percebe? Eu fiz a mesma coisa, só que eu encapsulei, né, a funcionalidade de me conectar com o banco e executar SQL aqui dentro, né? Eu já tenho uma conexão, que é esse camaradinho aqui, e aí tá prontinho. Essa listagem aqui, ó, cuidado, porque, né, não necessariamente precisa ser o mesmo nome, tá, gente? Então eu utilizei listagem aqui, mas não precisava ser o mesmo nome, beleza? Então tá aqui, listagem, listagem, legal. Utilizei o mesmo nome aqui porque eu utilizo a listagem aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então é só isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos recarregar aqui a minha listagem, olha lá, ó, recarregado, e ela tá listando aqui sem problema nenhum, igualzinho como estava antes, porém agora eu estou utilizando o método da minha classe, beleza? Então funcionando, legal. Façam aí agora essa mesma ideia, essa mesma adaptação agora para a listagem de notas. Fica aí de dever de casa para vocês, beleza? Façam lá na listagem de notas, vejam se está funcionando. Lembrando que os atributos lá de notas, eles são maiores, né? Tem mais campos, mas setem todos os atributos e utilize a conexão aqui da mesma forma, beleza? Façam aí que daqui a pouco a gente volta na próxima aula para corrigir e continuar a nossa adaptação aí para orientação a objeto. Valeu, pessoal, até daqui a pouco.